Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Irmãos, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando o seguinte: pastor, essa é a geração mais perversa, os filhos não honram os pais, os filhos não honram as pessoas, os filhos não obedecem o pai, o filho não honra na escola, o filho é uma geração perversa. Realmente nós vivemos dias maus, realmente nós sabemos que as pessoas têm se desviado muitas vezes da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, quando ensinado na juventude, quando criança, mesmo que ela se desvie dela, um dia ela vai voltar para aquele caminho que é Cristo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então é questão de tempo. Agora eu vou te falar, irmãos, a consequência de uma geração vazia, a consequência de uma geração onde não honra pais, eu vou te falar, não, o problema não são dos filhos. O problema é uma geração de pais que não tem sido expressão de Cristo em suas casas. Ah, mas o meu filho, irmãos, você é responsável por falar a palavra de Deus na sua casa. Ah, mas o meu filho escolheu na fase adulta outro caminho. Aí tudo bem, ele pode até ter escolhido, mas a responsabilidade até que chegue a escolha é sua. A responsabilidade de inculcar a palavra na vida do filho, ela é sua. Vai chegar um momento que ele vai fazer as escolhas dele. A questão é que enquanto você tem essa autoridade, esse poder, essa vida, esse contato, a responsabilidade ela é sua. Porque isso vai desencadear na vida dos filhos. Então essa geração perversa que muitas vezes nós estamos vivendo, muitas escolhas erradas de filhos, e eu reconheço isso, mas muitas escolhas dos filhos é porque não teve um pai presente, alguém que falasse na vida, alguém que amasse, alguém que disciplinasse, alguém que corrigisse, alguém que trouxesse para perto. A responsabilidade então muitas vezes ela está sendo levada às vezes para a igreja. Não é responsabilidade do pastor o meu filho mudar. Irmãos, eu não mudo ninguém. Eu não tenho esse poder de mudar a vida de ninguém. Eu te digo, irmãos, você é um instrumento de Deus para abençoar a sua casa, para o fluir de Deus na sua casa. Então, não é a geração de filhos que a gente talvez tenha que olhar. A gente tem que olhar um pouco antes, a geração dos pais que estão sendo formados. Isso é uma verdade. Então a aplicação disso demanda uma atitude. Essa aplicação então, hoje, é pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos para a revelação da palavra, que eu possa enxergar a tua vontade. Ah, eu não tenho filho. Irmãos, não é uma questão de você ter filhos naturais, é uma questão de você ter filhos também espirituais. Nós somos chamados para pregar o ID, fazer discípulos, fazer diferença, ser sal da terra. Então Deus está me chamando também para ser um trabalhador na casa dele, aonde eu vou pregar o evangelho. Glória a Deus. Então eu quero começar falando, abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Olha o que a palavra de Deus diz em relação a trabalhadores, a pais. Porque eu te digo, irmãos, o pai, ele representa um trabalhador. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Olha que interessante. O Senhor então, ele olha, viu a multidão e ouve dentro do coração de Jesus, ele se compadeceu. E ele diz, olha só, por que ele se compadeceu? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O Senhor se compadeceu das ovelhas porque olhou para as ovelhas e ele diz: para aí, essas ovelhas estão faltando pais, está faltando pastores, está faltando homens e mulheres que cuidem, que amem as ovelhas. O Senhor se compadeceu disso. E aí ele fala algo muito importante no versículo seguinte. Então se dirigiu aos discípulos e ele disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E no versículo seguinte ele diz: rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor está dizendo: mande pais para cuidar dos filhos, porque eu tenho muitos filhos.
Eu tenho pessoas que eu quero trazê-las para mim, e o Senhor quer levantar você como um pai espiritual, como um pai, como alguém que representa o Senhor sobre essa terra. A representatividade de um pai é falar as verdades de Deus na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Essa é a representatividade de um pai. E aí, não coloque você de fora, você que às vezes é mulher e está questionando, isso é responsabilidade do pai. Não, quando eu falo no pai, é no sentido geral, homem e mulher, sendo pais espirituais, sendo pais naturais. Posso ouvir um glória a Deus? Então hoje eu quero falar sobre, e não precisa ficar aí na angústia, eu quero falar sobre 8 modelos de pais que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Primeiro tipo de pai que nós temos então, é o pai biológico. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 22, olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis, capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus diz: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. E depois lá na frente nós vemos que o Senhor constitui a mulher para que houvesse multiplicação, que houvesse também desfrute de um relacionamento, onde os dois se tornariam uma só carne. Você, irmãos, é fruto de um pai biológico. Mesmo que você não tenha contato com seu pai biológico, você não é fruto do nada. Você não é fruto do acaso. Você pode ter sido gerado programamos o nascimento dele, ou às vezes não programou o seu nascimento. Mas uma coisa é fato, você teve um pai biológico. Não é questão se você tem contato hoje, não é uma questão se você ama seu pai ou não, se ele te abandonou ou não. A questão é que todos nós devemos ter entendimento e clareza. Eu tive um pai biológico na minha vida, mesmo que ele não tenha sido presente na minha vida, mas eu tive um pai biológico. Então vou te dar o meu exemplo. Quando o paizinho morreu, eu tinha 8 anos de idade. Ele foi o meu pai biológico, embora não tenha sido o pai que me guardou, embora não tenha sido o pai presente nos dias difíceis, ou nos meus aniversários. A presença dele não foi real, mas uma coisa é certa, eu tive um pai biológico, e todos nós aqui temos um pai biológico. A questão não é saber se nós temos vínculos ou não, é nós sabermos, eu não fui gerado do nada, eu tive um pai biológico, uma mãe biológica, eu tive uma origem, começou ali a minha história começou a ser contada daquele momento, na decisão deles, então eu vim a nascer. Então todos nós aqui temos um pai biológico. Esse é o primeiro tipo de pai que a palavra de Deus diz. Segundo tipo de pai que a palavra de Deus também diz, abre lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4. O segundo tipo de pai que nós temos é o pai substituto. O que é o pai substituto? Às vezes você foi foi criado por um padrasto, por uma avó, por um tio. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quem é Ló? É sobrinho de Abraão. Você vê um amor de Abraão em relação a Ló. Interessante que a Bíblia diz: Abraão, deixa a tua casa e a tua parentela. Mas Abraão leva com ele alguém. Por que você acha que ele levou Ló? Porque com certeza ele amava Ló, era sobrinho, era próximo, era alguém que representava um tipo de pai na vida de Ló. Então talvez você não cresceu com seu pai biológico, mas talvez você cresceu perto de um avô, de uma avó, de um tio, de alguém que te adotou, de alguém que investiu na sua vida. Esse é um tipo de pai substituto, é aquele que derramou amor na sua vida, é aquele que estava presente com você, ou às vezes, mesmo tendo caminhado com um pai substituto, às vezes você passou por problemas, mas a questão é, a Bíblia diz que existe também esse tipo de pai. Eu queria perguntar, quantos cresceram em um lar onde seu pai não foi presente? Levante a sua mão. Você teve esse pai substituto, alguém substituiu o seu pai biológico, e a palavra de Deus dá margem para isso, porque você vê homens de Deus, durante algum tempo, eles tendo como referencial outros pais. Terceiro tipo de pai que nós temos, e esse aqui, irmãos, eu faço questão de ensinar, porque eu tenho filhos, e eu já ensino ele todos os dias, é o pai sogro. Quantos já ouviram do pai sogro aqui?
pai sogro é o seguinte. Abre lá a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Pastor, mas espera aí, esse aqui está falando para honrar teu pai e tua mãe. O que tem a ver o sogro? Quantos creem que quando você casou, você passou a ser uma só carne com essa pessoa maravilhosa que talvez está aí perto de você? Então é o seguinte, quando você casou, você passou a falar o seguinte: as tuas lutas são as minhas lutas, a tua vitória é a minha vitória, os teus sonhos são os meus sonhos, os teus problemas são os meus problemas, os teus pais também então são os meus pais. Mudou agora. Então essa questão de honrar pai e mãe é honrar sogro e sogra também. Esse amém mais forte, tenho certeza que é um sogro. Aqui, a sogra também está aqui, glória a Deus. E eu vou te contar, um dia você vai se tornar também sogro ou sogra de alguém. Glória a Deus. Mas o princípio para você ser honrado é você lançar uma semente hoje de honra no seu sogro e na sua sogra. É cuidar também nas necessidades que eles tenham. A necessidade do meu sogro e da minha sogra é uma necessidade que passou a ser minha. A necessidade que a minha mãe tem é uma necessidade que a Gisele também passou a ter, porque nós nos tornamos uma só carne, nós somos provedores para eles. Então o pai sogro é esse aspecto de honrar, entendendo que nós somos uma só carne. Mas nós vivemos com muita crítica com sogro e sogra, né? Sogro bom é sogro longe, sogra boa é sogra morta. Credo agora que vocês converteram, que vocês não falam isso mais em nome de Jesus. Mas com certeza aquelas piadinhas de sogro e sogra sempre saíam naquela rodinha. Não, tem uma de sogra para contar. Tem uma de sogro para contar. Presta atenção. Eu honrar então, quando eu falo de paternidade, para você ver que ela vai numa esfera muito maior do que a gente vive. Mas aí depois nós queremos criticar os jovens que não honram, mas a questão é porque nós não estamos honrando. Nós queremos falar da geração que não honra, mas nós devemos olhar também os pais que não honram. Aí a criança nasce no ambiente onde ele ouve piadas de sogro e sogra. Ele vai crescer tendo a certeza que ele vai ter o pior sogro e a pior sogra do mundo. Porque ele acha que tudo é igual. Por quê? Porque ele ouviu dos pais. Ele ouviu dos pais a seguinte frase: um exemplo. Chega no marido, a esposa: você está parecendo seu pai. Aí o garoto que ouve isso, ele vai entender então que o avô não é um referencial, e que ele como sogro não é um referencial, e ele vai crescer naquele ambiente que todo sogro não é um referencial. Já parou para pensar nas consequências que nós estamos colocando no coração dessa geração? E aí depois a gente quer reclamar da geração que não honra, da geração que não chama mais de senhor ou senhora, da geração que não pede mais bênção, a geração que não reconhece os mais velhos, a geração que não se levanta para os mais velhos se assentarem, a geração que não cumprimenta mais as pessoas. O culpado não é a geração lá, é a geração mais velha que não tem ensinado os princípios de Deus para os mais novos. Glória a Jesus. Os irmãos estão comigo? Os jovens estão amando, porque eu não estou batendo neles, eu estou batendo nos pais. Eles estão lá dentro assim: I'm so excited, come on, preach, alright. Eles estão amando. Mas não preocupa não, domingo que vem eu vou contar dos filhos também. O quarto tipo de pai que a palavra de Deus mostra é o pai que nos apresenta Cristo. Você vai perceber que ao longo da sua vida vão surgir pessoas na sua vida que elas representam um tipo de pai na sua vida. Você vai perceber que você vai ter, quando você falar de pai, você vai ter que puxar no seu coração: mas qual pai é esse que a gente está falando? Então existe o pai que é aquele que te apresentou Cristo, é aquele que tem essa expressão de Cristo.
aquele que te mostrou o caminho, né? E eu conto o exemplo que quem me apresentou Jesus foi a minha irmã. Ela me apresentou Jesus, desde pequena ela me levava para o culto, colocava na sala, orava por mim. Ela me apresentou Jesus, e depois de anos, eu lembro que dezembro de 2002, ela foi passar as férias lá em casa. Ela era pastora em São Paulo, e aí ela foi passar as férias lá em casa, e aí ela chamou todos os irmãos: olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um culto aqui na Videira, e era em Goiânia. E eu fui. Daquele dia em diante, eu nunca mais saí da presença de Deus. Ela me apresentou Deus, ela me apresentou Jesus. Você não é fruto do acaso, alguém te apresentou Jesus e você tem essa pessoa como um pai na sua vida. Ela talvez não é um pai que está do seu lado hoje, talvez não é um pai que caminha perto de você hoje, mas esse pai é aquele que te fez um evento e você foi aquele que mudou de vida e te convidou, foi aquele que te convidou para um encontro, para um culto, para uma reunião de oração na casa. Foi aquela irmã do coque maravilhosa, com a saia longa, que orou por você e te apresentou Jesus. Mas você não é filho bastardo, alguém te falou de Jesus, e esse é um pai na sua vida. Quem é esse pai? E esse pai, quando você se lembra, talvez você vai se lembrar de coisas simples que ele falou. Talvez ele não tinha muito da palavra, mas falou algo tão simples. Falou: olha, Jesus te ama. E a sua vida foi transformada, você foi impactado. Jesus quer restaurar você. E de repente aquilo, sabe, avultou no seu coração. Mas algo simples, alguém te apresentou. Eu queria perguntar, quantos estão se lembrando daquela pessoa que te falou de Jesus aqui? Que coração é esse? É inesquecível. Gente, é muito bom você lembrar daqueles momentos que aquela pessoa falou de Jesus. O que minha irmã falou? Ela só fez o seguinte: Márcio, vamos hoje ouvir a palavra de Deus. E na hora que eu cheguei, a palavra de Deus me invadiu. E eu lembro até hoje, irmãos, João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. 10 princípios, irmãos, que o pastor Luiz ministrou. Eu tenho essa palavra gravada até hoje. Eu tenho ela anotada em tudo quanto é papel que eu tenho. Eu anotei essa palavra, porque essa palavra mudou minha vida. Mas e se ela não tivesse me chamado? Se ela não tivesse me levado naquele dia, talvez eu não estivesse aqui. Louvado seja Deus pelos pais que apresentam as pessoas a Deus. Nós devemos ser então agora esse passo. Um momento eu fui filho, alguém falou de Deus para mim. Agora é o momento de eu ser pai e falar para muitas pessoas que estão lá fora. Deus está aguardando homens e mulheres que se tornem então trabalhadores, pais, trazendo pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse é o quarto tipo de pai. O quinto tipo de pai, abra sua Bíblia lá em João capítulo 5. João capítulo 1, perdão. João. A palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o quinto tipo de pai, que é o próprio Deus. Você sabe, irmãos, que a coisa mais difícil, não vou falar a mais difícil, mas mudar a mentalidade de uma pessoa é difícil. Eu achava, irmãos, quando eu converti, que todos eram filhos de Deus. Quantos aqui achavam que todos eram filhos de Deus? Levanta sua mão. Então eu não estou sozinho. Eu achava que todo mundo era filho de Deus. Mas um dia eu lendo a palavra de Deus, eu cheguei nesse versículo. E a Bíblia diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, a questão de me tornar filho é quando eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador. Eu me tornar filho, então é receber Deus como meu Senhor e Salvador. E hoje eu vou perguntar: quantos realmente já fizeram essa oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Talvez hoje seja o dia onde você realmente vai ter a certeza: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Hoje é o dia para você poder parar e avaliar. Realmente Deus é seu Pai, porque nós achamos que as minhas atitudes eu vou fazer com que Deus seja meu Pai. Um exemplo: não adianta eu ir lá no vizinho, chegar perto do pai dele e fazer de tudo para ganhar o coração daquele pai, do vizinho, achando que eu vou passar a ser filho dele. Não é uma questão do que eu faço, é uma questão do que Deus fez para recebê-lo ele como Senhor e Salvador. Os irmãos estão comigo?
Então, Deus é seu pai? Você pode falar hoje, verdadeiramente, Deus é meu pai, você tem confiança, você tem clareza, você tem revelação, você tem no seu coração hoje a certeza de falar, Deus é meu pai? Porque se você não tem essa certeza, hoje é dia de você ter essa convicção em nome do Senhor Jesus, porque Deus é seu pai, glória a Deus. O sexto tipo de pai que a palavra de Deus diz, é o pai espiritual. Abre a sua Bíblia lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Essa pessoa aqui, ela representa aqui agora um pai espiritual na sua vida. O que é um pai espiritual? É aquele que vai te ensinar a orar, é aquele que você vai olhar como é que ele ora, e você vai imitar o jeito dele. É aquele que vai expressar, você quer ser como ele, porque ele está se tornando um referencial na sua vida, de intensidade, de fome. É aquele que vai te ensinar a palavra de Deus. Esse é um pai espiritual. Eu falei hoje, no culto anterior, tenho aqui o Marcos Botelho. Ele foi o pai espiritual que Deus levantou na minha vida. Ele me ensinou a orar, ele me ensinou a como jejuar, ele me ensinou a palavra de Deus na célula, ele representou esse tipo de pai naquela fase que eu precisava, de um referencial, de alguém, de um modelo, como que é servir a Deus, porque irmãos, nós queremos às vezes cobrar que os nossos filhos façam algo, mas nós mesmos não fazemos. Até para pai orar fica com vergonha. Eu sei que às vezes algumas coisas na nossa vida é um processo, mas irmãos, lembra a consequência que vai trazer na vida dos seus filhos. E olha, irmãos, não estou falando só de filho natural, estou falando de filhos espirituais. Então, a gente brinca, né? Quando eu vou orar, eu oro andando. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama sobre essa igreja, fluir a glória de Deus. Aonde que eu aprendi isso? Com meu pai espiritual. Você vai olhar o Marcos Botelho orando, ele ora andando. De onde você acha que eu aprendi isso? Porque eu olhei para ele, ele foi um referencial. Nós temos um pai espiritual na nossa vida, que é aquele que nos ensina. Agora tem gente que faz o seguinte, eu fico um pouco chocado, porque o pai é aquele que, de certa forma, em um momento ele esteve próximo do filho, glória a Deus. Mas às vezes as pessoas escrevem na internet, fulano de tal é meu pai espiritual. Nossa, mas a internet, até isso a internet está ajudando. Fulano é meu pai espiritual, pela internet. Que é isso? Não, ele é alguém que te inspira. Pai é alguém que marcou você presente na sua vida em um determinado momento. Até o pai biológico, que não esteve talvez presente na sua vida, assim como meu pai não esteve, mas eu fui gerado nele, não é uma coisa do nada. Então, o pai espiritual é aquele que te ensinou. Quem te ensinou a palavra de Deus? Quem participou? Deixa eu perguntar aqui, quantos se lembram da escola dominical aqui? Eu chorou, né? Teve uns aqui até soluçou. Você lembra lá daqueles preciosos que ministravam a palavra de Deus na vida dos irmãos? O que ele passou a ser na sua vida? Um pai espiritual. Não quer dizer que ele ainda hoje é quem te alimenta. Porque você precisa, à medida que você vai caminhando, você precisa de alguns outros alimentos na sua vida, glória a Deus. Mas com certeza você teve um pai espiritual. Quantos participaram da escola dominical? Levanta a mão. Quantos participaram daquela salinha de crianças também? Levanta a mão. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus pelos pais espirituais? Esse é um pai espiritual. É aquele que nos ensinou coisas que nos marcou. É aquele que nos ensinou coisas que mudaram a nossa vida. Irmãos, essa música, quando eu canto, eu lembro lá da salinha lá, meu Deus, lá naquele lugar assim, simples. Está aqui o Elber está rindo, porque ele foi um dos meus professores. Foi mesmo. Foi. Você sabe que esse pai espiritual, então, é esse referencial. Então, ontem, eu e a Gisele, nós estávamos mexendo no computador. E aí, então, os meus 3 filhos na outra sala, a gente olhando. De repente, a Sofia pega lá um negócio lá e começa a cantar. Não lembro nem qual que era a música.
Spirit, you are welcome here. Aí começou a cantar, aí os dois sentaram, o Josh e o Arthur. Então agora a gente vai louvar. E ela conduzindo o culto dela. Conduziu, aí de repente ela, então agora é a hora do lanche. Ué, no culto dela tem lanche. Aí então depois veio a vez do Joshua. Aí o Josh, então agora a gente vai cantar. Aí os dois estavam lá, os três estavam ministrando, né? Aí o Josh, não, assim ó. Holy Spirit. E eles cantando a música. Aí passa um pouquinho, vem o Arthur, pega o controle remoto da televisão, que é o microfone deles. Agora a gente vai orar. E impõe as mãos e abraça os três lá e vão orar os três juntos. Da onde que você acha que vê esses pais espirituais? Reflexo dessa sala de mulheres que vêm aqui todos os domingos ensinarem os princípios da palavra de Deus para essas crianças. Enquanto nós estamos sendo alimentados aqui, aquelas crianças estão sendo alimentadas, marcadas para o resto da vida deles. E um dia eles vão falar, um dia um pai espiritual ministrou para mim essa canção que hoje eu cantei aqui, talvez ele vai cantar anos aqui à frente. Holy Spirit, you are welcome here. Sabe por quê? Porque alguém se levantou para poder falar da parte de Deus. Essas irmãs que vão nas casas, ministrar nas células, para essas crianças, louvado seja Deus pela vida de cada irmã que tem feito isso. A disposição de pregar o evangelho para essas crianças, é um pai espiritual que Deus levanta. Esse é um pai espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pais espirituais, onde a gente vai influenciar nações. Nós vamos influenciar esses jovens aqui, em nome do Senhor Jesus. Esses jovens serão marcados de tal forma que a vida deles nunca mais serão as mesmas. Mas precisamos levantar pais espirituais nessa nação. É fácil falar dos filhos. Eu quero ver as pessoas falarem, eu quero ser um pai que faz a diferença na vida dos filhos. O sétimo tipo de pai é o pai ministerial. É quem acreditou em você e deu uma oportunidade de fazê-lo um trabalhador na casa do Senhor. Alguém que confiou em você para realizar algo na sua vida. Lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que foram antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas o bom combate. O pai ministerial é aquele que vai abrir portas para você agora. O pai espiritual é aquele que vai te desafiar a liderar, é aquele que vai projetar você. O pai espiritual é aquele que vai te colocar nos ombros e vai te arremessar mais distante. O pai espiritual não é aquele que vai ficar com medo, porque, vamos ser honestos, às vezes as pessoas, o pai espiritual, o pai ministerial é aquele que às vezes, tem muitos pais hoje que têm medo. Eu vi um vídeo ontem, alguém definindo que pastor, você sabe quando é pastor, quando chega outro pastor na igreja, ele fica com medo de perder o rebanho. Honestamente, eu não acredito que pastor é definido com isso. Pastor verdadeiro é o seguinte: quando chega trabalhador na casa de Deus, ele vai olhar, não chegou um competidor, chegou mais um para colher nessa grande seara. Mas, vamos ser honestos, os pastores às vezes ficam inseguros. Não, eu não vou levantar mais um pastor não. Eu não vou levantar mais um líder não, porque eu tenho medo de perder a igreja. Não, irmãos, a igreja não é minha, é do Senhor. Eu só estou apacentando as ovelhas que Deus nos deu a oportunidade de caminharmos juntos. Eu quero levantar uma geração de sacerdotes, de homens e mulheres apaixonados por Deus, que preguem a palavra, apaixonados por Deus. Então hoje nós teremos a ordenação de 2 obreiros. Esses irmãos serão ordenados hoje. Mas por muita gente pode olhar: pastor, você não fica inseguro de perder a igreja? A igreja nunca foi minha. Que dia que a igreja foi minha? As ovelhas não são minhas. As ovelhas é do meu Pai. E a Bíblia diz: aqueles que Deus me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. As ovelhas que caminham conosco, eu não tenho que ter medo. Eu estou levantando homens e mulheres apaixonados por Deus. Então hoje a gente vai ter a ordenação do Marcos e do Aldo. Glória a Deus. Vamos ordená-los. Eu não estou levantando um competidor. Eu estou levantando homens que nós vamos ombrear para alcançar essa nação para Cristo Jesus. Esse é o pai ministerial. É aquele que não tem medo de impulsionar o filho. É aquele que não tem medo de colocar os seus filhos nos ombros, né? A Sofia gosta de, eu já percebi, sempre quando ela está perto de alguns amigos, algumas pessoas, ela me pede para eu colocar ela nos ombros, porque ela pode ficar alta. Você acha que é difícil para mim pegar minha filha e colocar nos ombros?
eu quero é projetá-la, eu quero levá-la a alcançar coisas que eu não alcancei. Esse é o coração de um pai que ama verdadeiramente. Quantos têm filhos aqui? Aonde você quer que seus filhos cheguem? Em lugares melhores do que você chegou. Nós precisamos aprender a ser pai. E o último pai que eu quero falar, esse pai na verdade nós não devemos nos espelhar nele para sermos como ele. O último pai é o pai da mentira. O pai da mentira, diferente dos demais, esse deve ser abandonado, pois ele o ensina a viver no pecado. Está lá em João capítulo 8, versículo 39. A palavra de Deus diz o seguinte: 8, versículos 39 a 44. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, o que vos tenho falado a verdade e que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente não me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira está associada com Satanás. Nós somos pela verdade, irmãos. Não existe meia verdade, existe a verdade plena. Não existe mentira para que nós alcancemos algo. Existe a verdade, que é a expressão de Deus. Se na sua casa você não é verdadeiro com seus filhos, se na sua casa você não é verdadeiro com seus filhos espirituais, se você não é verdadeiro no seu trabalho, você tem sido filho do pai da mentira. E é Satanás. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. Então muitas vezes nós queremos viver uma vida de fachada. Como que a gente quer que essa próxima geração seja diferente, que essa próxima geração seja apaixonada, cheia de honra, se os casamentos, o marido e a esposa não se honram em casa na frente dos filhos, ou falamos coisas indevidas? Como que a gente quer que as pessoas se convertam se a gente não dá o testemunho lá fora? Onde nós não nos tornamos pais espirituais na vida das pessoas. A nossa linguagem não pode ser do mundo. Os meus comentários não podem ser mundanos. A minha atitude tem que ser de intensidade. Os seus filhos vão aprender por aquilo que vê. Os meus filhos espirituais vão viver aquilo que eu expresso aqui, irmãos. Imagine que se aqui eu fosse uma pessoa, mas quando eu saísse daquela porta, os irmãos me vissem de forma indevida, falando de forma indevida, vivendo de forma indevida, realmente eu teria credibilidade para falar algo? Não, mas eu entendi que Deus me levantou como pai, para ser um padrão entre os filhos que Deus me deu. Como que a gente pode mudar essa geração, se nós não mudamos a nossa atitude? Como que nós queremos filhos, se nós não somos pais verdadeiros? Falsidade, hipocrisia. Interessante que Jesus fala, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor nós somos. Correto, digno, de honra, posicionado, presente. E aqui eu não estou para dar recado para ninguém, viu, irmãos?
Mas como é que você consegue ficar longe do seu filho que está lá no Brasil? Se ele não pode vir, vai embora. Estou aqui trazendo acusação para os irmãos, não, estou trazendo revelação, palavra. Uma vez uma mulher chegou em mim e falou que tinha 10 anos que não via a filha. Pastor, você sabe, eu tenho que pagar a faculdade para minha filha. Vou te falar que a faculdade não restaura 10 anos da sua vida que se passou. Nós iremos prestar contas para Deus dos filhos espirituais que Ele confiou a nós. O que nós fizemos com eles? Os filhos espirituais nós vamos prestar contas. Olha, eu confiei fulano. Aonde ele está? Aonde estão as pessoas que Deus confiou para nós? Aonde estão as pessoas que Deus confiou? Abandoná-las? Deixá-las? Por conta de dinheiro? Você está falando que o dinheiro é mais importante do que os filhos. Quero te falar, não é. Não é. Não sei, não estou mandando recado, porque se eu sei de algo, eu falo para você, irmão, você não precisa preocupar. Não estou aqui para dar recado aqui no púlpito. Porque todas as pessoas que eu conversei, que teve alguma questão com os filhos, eu fui muito objetivo. Eu falei da palavra de Deus. O pai é presente. Aí as coisas acontecem, a gente, mas o que aconteceu? Pastor, dá um jeito. Irmãos, eu vou orar com você, não vou te abandonar não, estou junto com você. Mas a responsabilidade é sua, meu querido irmão, minha querida irmã, com seus filhos naturais e espirituais. Para os irmãos terem a seriedade com como eu lido com as coisas. Quando eu vou perguntar das células para os pastores, eles têm que falar para mim nominalmente todos os irmãos das células de cada líder, e se alguém saiu, ele tem que me falar por que saiu, e o porquê que saiu, e ainda eu pergunto, e o que você fez? Porque eu vou prestar contas de cada vida que Deus confiou aqui, irmãos. Eu não posso ser um pai negligente, eu não posso ser um pai ausente. Mas você tem sido que tipo de pai? Que tipo de pai? Aonde você se encontra nesse contexto aqui? Porque o benefício de ser filho é ótimo, irmãos. Eu quero ver agora é tornar-se pai. Falar, entendi. Ser filho é muito bom, irmão. Ser cuidado é muito bom. Ser cuidado é muito bom. Chegar em casa, a roupa está arrumada. Chegar em casa, irmãos, não fica chateado com o que eu vou dizer não, irmãos. Eu não me lembro de ter feito o prato de comida quando eu morava com a minha mãe. Mimado. É isso aí, irmãos. Pode pensar o que quiser. Não me lembro. Não me lembro de chegar na minha mãe e falar da minha mãe, mãezinha, a senhora me empresta um dinheiro, aquele empréstimo que você nunca paga. Mãezinha, a senhora tem um dinheiro aí, e ela sempre prestativa, me dando. Benefício ser filho. Mas irmãos, se não te contaram, você cresceu, champs. Você cresceu. Você não é mais uma criança. Você é chamado para ser um pai, pai de multidões. Você é chamado para pregar o ID, a palavra de Deus. Você foi chamado agora para ser o referencial na sua casa. Torna-te padrão. Seja um exemplo agora. Deus colocou você agora para ser pai. Ser filho todo mundo quer. Eu quero perguntar essa manhã, quantos querem ser pais? Presentes, que amam, que cuidam, que deixam de olhar para si. Irmãos, quantas vezes eu e minha esposa nós deixamos de comer para os meus filhos comerem? Sabe aquele momento que você estava à vontade de tomar leite, você abre a geladeira, só tem aquela faixa de leite que você olha e fica assim, tá tarde, não dá para sair para comprar um leite. E se ele acordar no meio da noite pedindo para um leite? Levanta a mão quem já passou por isso. Isso é pai. Porque o filho, quando abre a boca, o pai vai correndo e traz o leite. Meu filho está aqui. O pai deixa de comer. Sabe o que a gente vai fazer durante 21 dias aqui nessa igreja? Não é uma troca com Deus, mas os pastores e aqueles que quiserem vão ficar 21 dias jejuando em função das famílias dessa igreja. Filhos benditos de Deus, casamentos benditos de Deus,
filhos espirituais que caminham na palavra do Senhor Jesus. E agora, irmãos, é a diferença entre a criança e aquele que está crescendo. No último jejum, nosso filho nos procurou e falou: eu vou ficar 21 dias sem chocolate. Vocês podem achar que chocolate é difícil, mas pega uma criança de 6 anos de idade na época, sem comer chocolate. Sabe em função de quê? Da igreja. Onde você acha que ele aprendeu isso? Com aquelas irmãs que estão lá agora, ensinando a palavra de Deus, lá agora. Deus quer levantar uma geração de pais, irmãos. Pais espirituais, pais naturais. Gostaria que você fechasse seus olhos. Você falasse para Jesus: Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero agir como o Senhor age. Eu quero ser um pai como o Senhor é pai. Pede para Jesus: me ensina a ser pai. Esse pai envolve mãe, vocês entenderam? Fala para Jesus: Deus, eu quero ser como o Senhor é. Pai presente. Pai. Olha o que a palavra de Deus diz. As últimas palavras que Jesus proclama sobre a terra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o nosso Pai, nos desafia, mas olha só o que ele diz no versículo seguinte: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Pai estará conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor é presente. Levante as suas mãos e fala comigo assim: Senhor Jesus, esta manhã eu decido ser o pai que o Senhor me chamou. Eu serei presente na vida dos meus filhos, naturais e espirituais, mas eu quero ser um pai que faz a diferença nessa terra. E agora eu quero fazer uma oração. Talvez você está aqui, você não tem certeza que o Senhor é seu pai. Às vezes você frequenta uma religião há anos. Às vezes você frequenta uma instituição há anos e você tem dúvidas se o Senhor Jesus é o teu pai. Com essa oração simples que nós vamos fazer, irmãos, eu creio que hoje você receberá Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria que toda a igreja orasse junto comigo falando: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Pai, Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso hoje eu te recebo como meu Pai, e a partir de hoje eu sou o teu filho. Posso ouvir um amém dos irmãos? Uma salva de palmas para Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.